Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco mais sobre que se você sente um vazio na sua vida, que você faz as coisas que você aparentemente gosta ou se identifica e muitas vezes você sente aquele vazio meio estranho e você não entende qual o propósito da sua vida e nem o que você está fazendo aqui nesse mundo. A gente vai debater um pouco mais aqui e tentar entender um pouco mais sobre esse tema aqui. Fazer a pessoa se identificar com o vazio interno, mesmo tendo uma vida normal. É meio complicado. Alguns exemplos que a gente tem é acordar cansado, mesmo dormindo, trabalhar, produzir, estudar, mas sente aquele vazio, sente que nada faz sentido na sua vida. Aí tem momentos que a gente fica em silêncio, fica meditando com a gente mesmo, assim, com nossos pensamentos, e bate aquele vazio meio estranho que a gente não sabe de onde vem e não sabe qual é o nosso propósito aqui na Terra. E a gente acaba parando e pensando, por que eu não estou feliz, né? Por que eu estou aqui? Às vezes eu tenho tanto que eu precisava naquele momento, e mesmo assim bate aquele vazio, aquele choque existencial, no caso, né? É sempre aquela frase que a gente fala, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Algumas referências que a gente tem da ciência, principalmente, a gente chama na psicologia de vazio existencial. E a ideia bíblica que a gente tem é de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Muitas vezes a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem nossa casa, tem carro, tem uma família bem estruturada. Mesmo assim a gente sente aquele vazio na alma, a gente fica se perguntando às vezes por que eu não estou feliz, o que é que eu posso fazer para me tornar feliz. E basicamente isso às vezes vem porque a gente não tem um propósito bem definido. Muitas vezes, na verdade, a gente não sabe nem qual é o nosso propósito aqui na Terra, né? É sempre bom porque o ser humano, ele sempre busca objetivos. Se você chega num momento da sua vida que você não tem nenhum tipo de objetivo a alcançar, a sua vida ela fica meio que vazia, né? Porque você não tem nada a se apegar para você buscar. Então é sempre bom você tentar se identificar, tentar se conhecer melhor para saber qual é os seus objetivos, qual é o seu propósito, o que você gosta de fazer, para sua vida não ficar sempre na mesma, sem nenhum objetivo definido, nem sem nenhuma meta, sem nenhum propósito que você goste de fazer, para não ficar no fim do dia aquele vazio, mesmo você fazendo suas atividades do dia, você fica sem aquela vontade de no dia seguinte para o trabalho, um exemplo clássico, né? Que quando você chega, você já fica com aquele pensamento ruim, que amanhã já tem que voltar tudo novamente para o trabalho e fazer tudo a mesma coisa novamente, né? E algumas coisas que a gente pode falar é mostrar que se sente perdido não é fraqueza, é consciência. Alguns exemplos que a gente pode dizer é pessoas que nunca questionam a vida, vivem no automático. E quem se pergunta o que eu estou fazendo já saiu da bolha. Momentos da sua vida em que desconforto te faz mudar. Muitas vezes a gente vive no automático, a gente chega em casa, deita, dorme. No outro dia a gente acorda, levanta, vai para o trabalho, faz tudo automático, sem nenhum raciocínio crítico, sem buscar compreender realmente o que é que faz a gente feliz e o que é que a gente quer para a nossa vida. Sei que é complicado falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas dependem diariamente daquele emprego para sobreviver, para ganhar para comprar sua alimentação, para pagar sua casa, o aluguel da sua casa, o financiamento da sua casa. Mas às vezes viver no automático é complicado, porque a vida já é curta demais para a gente viver, ainda mais se a gente viver no automático, sem propósito, sem objetivos definidos. Aí que a gente vai passar a vida vai passar mais rápido e sem a gente estar feliz realmente com o que a gente está fazendo. E algumas referências que a gente tem sobre isso, da ciência, pessoas mais reflexivas, tende a se sentir mais desconforto existencial. E na Bíblia a gente tem uma ideia, o deserto sempre vem antes da promessa. Então muitas vezes a gente está passando por algumas dificuldades, mas se a gente manter aquele nosso foco constante sobre aquilo que a gente quer, mesmo que hoje a gente não tenha aquelas habilidades necessárias
para cumprir aqueles propósitos que a gente quer. Muitas pessoas quer ser bem-sucedida, ser empreendedores de sucesso, mas se vê naquele momento e pensa que não tem as habilidades necessárias para desenvolver aquelas tarefas do dia a dia, daquela coisa que ela quer alcançar. Mas a gente sempre fala que sempre é necessário a gente dar o primeiro passo. Mesmo se a gente não tiver todas as habilidades necessárias, ao longo do caminho a gente vai se adaptando e vai se desenvolvendo, alcançando os nossos objetivos e as habilidades necessárias. Muitas das vezes a gente fica frustrado por não saber falar, por não saber se comunicar direito, mas só a maneira da gente dar aquele primeiro passo e sair da zona de conforto, a gente já tem uma progressão de vida, e já tem uma progressão que a gente está buscando melhorar a cada dia. E assim, as habilidades e os complementos necessários, elas aparecem durante os dias e quando a gente vai fazendo as atividades necessárias para isso. A gente tem alguns exemplos na Bíblia de Moisés, de Jesus e próprio Davi. Moisés, em alguns trechos da Bíblia, ele sempre fala, ele questiona algumas vezes Deus, que ele não sabe falar. Deus manda que ele lidere o povo para se retirar do Egito. E muitas vezes ele diz que não tem a comunicação necessária para se expressar com essas pessoas. E Deus sempre dá um sinal para ele, ou sempre dá um exemplo, ou dá uma solução para ele, assim como na Bíblia diz que Deus mandou que ele passasse as informações para o seu irmão, que o seu irmão era melhor em comunicação e assim ajudaria ele. Jesus também é um grande exemplo disso na Bíblia. Davi também. Davi era o mais fraco e o menor dentre todos os seus irmãos. Mesmo assim, Deus escolheu ele para ser rei, para governar e liderar o exército de Israel. Agora a gente vai falar um pouco mais do tópico 2 aqui, e a gente vai explicar que busca resposta em dinheiro, status ou aprovação só aumenta o vazio. O nosso vazio existencial, ele não vai se preencher com dinheiro, com status, com aprovação de outras pessoas. Lembrando, eu sei que dinheiro é importante, eu sei que dinheiro é bom, eu sei que dinheiro traz conforto, abre portas para algumas coisas, mas o dinheiro em si, ele não vai preencher o seu vazio. Muitas pessoas perdem a vida toda lutando, trabalhando 12, 14 horas por dia, deixa a família de lado, os filhos, abandona o crescimento dos filhos em busca de dinheiro. É necessário em alguns momentos, dinheiro para saúde, para alimentação, para várias coisas, mas o dinheiro, infelizmente, ele não faz o tempo voltar. O tempo que você gastou atrás desse dinheiro, ele não volta mais. Em muitos casos, o dinheiro ele não compra a saúde. Mesmo que você pague o melhor plano de saúde, o dinheiro ele não compra a saúde. O dinheiro ele não compra o amor. Ele não compra o amor da sua família, não compra o amor dos seus familiares, dos seus amigos. Ele não compra amor, não compra felicidade. Então é algo que a gente sempre tem que buscar e alcançar em nossas metas. Mesmo que a gente trabalhe e busque melhorar de vida, que a gente faça algo que a gente realmente goste. Não apenas pelo dinheiro em si, mas a gente, como se diz, a gente juntar o útil ao agradável, juntar o que a gente gosta de fazer com o dinheiro que a gente ganhar do que a gente gosta de fazer para poder sobreviver e manter você, ou sua família, seus filhos. E algumas coisas que a gente tem, alguns exemplos que a gente tem na Bíblia, tudo é vaidade, quando não tem propósito. Então, mesmo que você ganhe aquele seu dinheiro honesto, lícito, você tem que ter um propósito para ele, e tudo que você fizer para ganhar esse dinheiro tem que ter um propósito. Não ganhar dinheiro por si só, mas sim por trás disso ter um propósito de vida.
E agora o tópico 3 que a gente vai falar um pouco mais aqui é mostrar que ninguém foi ensinado a se escutar de verdade. Muitas vezes na nossa infância ou na nossa adolescência, ou até muitas pessoas também têm essas dificuldades já na fase adulta, mas nossa família, ela tende a querer escolher aquilo que eles não foram. A gente vê muitos pais tentando incentivar seu filho a ser jogador de futebol, porque o sonho era dele, não do seu filho. A gente vê muitas mães tentando incentivar suas filhas a ser atriz ou qualquer coisa do tipo, mais por os seus sonhos em si do que o sonho da sua própria filha. Então é sempre a gente ter em mente, quando a gente cresce, quando a gente já é adolescente em si, a gente tem que escolher uma carreira que a gente goste, não que agrade a nossa família. A gente não pode ignorar sinais do corpo e nem da mente, e sentir que está vivendo a vida e nem sentir que está vivendo a vida de outra pessoa. Pois como a gente sabe, cada um tem sua vida para viver de acordo com aquilo que a gente quer. As nossas escolhas, elas são baseadas nos nossos propósitos, nos nossos pensamentos e de tudo aquilo que a gente quer fazer. Não adianta a gente tomar decisões pelos outros ou para agradar outras pessoas. A gente tem que sentir que realmente é aquilo que a gente quer fazer da nossa vida e o nosso propósito de vida é realmente aquilo. E aqui algumas coisas que a gente tem na ciência é o autoconhecimento, reduz a ansiedade e a confusão mental. E na Bíblia a gente tem examina a ti mesmo. A maioria das pessoas nunca para se ouvir. É sempre importante você tirar um tempo do seu dia e tentar escutar você mesmo, ficar por 10 minutos, 20 minutos ali em meditação e tentar entender realmente o que você quer da sua vida. Tentar entender as coisas que você gosta, os hobbies que você gosta. Porque muitas das coisas que a gente pensa que a gente gosta hoje são coisas que foram colocadas em nossa cabeça, ou por algum familiar nosso, ou pai, mãe, ou por alguma série de TV, ou coisas de TV que a gente assistiu. E se a gente pensar, nossa mente, ela desenvolve um hábito que a gente pensa que é o que a gente quer e o que a gente gosta. Mas muitas das vezes é outras pessoas que colocaram na nossa mente que são o que a gente gosta e o que a gente quer. Por isso é bom sempre a gente parar para se conhecer melhor, para entender o que eu gosto e o que eu quero fazer, para não tomar decisões baseadas em outras pessoas. E aqui a gente vai chegar até o tópico 4 e a gente vai falar um pouco mais sobre interpretar os sentimentos de estar perdido como chamado de mudança. Crise de anteceder grandes mudanças de sua vida. Em momentos que demoram, mas depois faz sentido. Quando algo velho já não encaixa mais. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de deixar coisas passar em nossa vida. Às vezes a gente tem hoje um emprego que é necessário para a gente sobreviver, para a gente viver. Mas em certos momentos a gente vê que aquele emprego ele já não encaixa mais na nossa vida. Eu sei que é doloroso a gente dizer, mas há certos momentos que a gente tem que deixar coisas passarem em nossa vida. Assim como pessoas. Às vezes a gente tem aquele familiar, a gente tem aquele amigo, que no fundo a gente sabe que não faz bem pra gente. E a gente tende a lutar, a tentar recuperar aquela amizade, recuperar aquele familiar. Mas uma das coisas que eu tenho que falar para vocês é que existem certas coisas na nossa vida que a gente tem que deixar passar para coisas melhores vir. Alguns empregos que a gente tem, que a gente não gosta, que hoje a gente está se sacrificando para ir todos os dias, a gente vai por obrigação, porque tem dívidas, porque tem que pagar contas ou coisas do tipo. Mas às vezes é bom a gente se sacrificar, ir atrás de outro emprego, deixar esse emprego passar. Ele ajudou muito por muito tempo, mas a vida, a gente tem que deixar coisas ruins passar para melhores vir. Então, algumas referências que a gente tem na ciência é o crescimento pós-traumático, no caso. Quando a gente passa por alguma coisa traumática, necessariamente, a maioria das vezes, sempre coisas melhores vão vir.
Muitas das vezes você tem aquele emprego ruim, que você é demitido injustamente por algum motivo, e às vezes você fica triste, mas essa tristeza você tem que passar rapidamente, pois a maioria das vezes, quando a gente perde aquele emprego ruim, mesmo a gente não vendo luz no fim do túnel, a maioria das vezes, se a gente se empenhar, se estudar, sempre vai vir uma oportunidade muito melhor do que aquela que a gente tinha. E muitas vezes a gente não percebe isso e passa despercebido em nossa vida. E agora o tópico 5, a gente vai falar um pouco mais sobre lembretes do tópico, né? A gente vai ensinar que clareza não vem em uma grande resposta, mas de pequenas decisões honestas. Muitas vezes a gente reza, a gente lê livros e a gente tem aquele sentimento que a resposta ela vai vir de um momento grandioso, de uma coisa tão grande, e a gente deixa passar sinais simples e que a gente vê no dia a dia e a gente não percebe. A gente tem que tentar ver todos os sinais que aparecem em nossas vidas. Às vezes aparece um sinal que a gente deixa passar despercebido, por entender que não é um sinal para a gente. E muitas vezes oportunidades grandiosas a gente perde através desses pequenos sinais. Na ciência a gente tem a clareza vem de ações, não de reflexos excessivos. Então mesmo que você pense, mesmo que você bote sua mente para pensar e entender sobre sua vida, sobre seus objetivos, sobre o seu propósito, nada vai substituir a sua ação. Nada vai substituir você colocar a mão na massa, porque nada vai cair do céu. Mesmo que você ganhe uma oportunidade que venha do céu, ou mesmo que você encontre alguma coisa que faça você ganhar dinheiro, que faça você ter o seu propósito de vida, nada vai se fazer sozinho. Você terá que colocar a mão na massa, terá que tentar entender como aqueles objetivos como você vai alcançar aqueles objetivos e como isso vai fazer você chegar até a linha final que você quer chegar. E na Bíblia a gente tem aqui a lâmpada ilumina só o próximo passo, não o caminho inteiro. A gente tem até uma metáfora que a gente faz sobre o carro. A luz do carro, ela vai iluminar até uma certa distância. Mas a gente tem que ter no coração e na mente o objetivo de, mesmo aonde a luz do carro não está clareando, a gente tem que dar aquele passo de fé para chegar até aquele ponto de partida. A gente até busca que Deus, ele dá o primeiro passo para a gente, ele dá a ideia para a gente, ele dá o propósito para a gente, mas nada adianta se a gente não der aquele primeiro passo de fé, se a gente não caminhar de acordo com aquilo que a gente quer, buscando sempre a honestidade, sempre fazer as coisas corretamente. A gente não enxerga a linha de chegada, a gente só enxerga o próximo degrau. Mas cabe a gente continuar caminhando, continuar andando até chegar naquele objetivo que a gente quer. E a gente tem alguns lembretes que a gente deve deixar aqui claro para você, deixar a pessoa em paz, acolhida e com esperança. Alguns exemplos que a gente falar diretamente com quem está confuso agora, né? Reforçar que ele não está atrasado. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento de estar atrasado. Muitas vezes a gente pensa que o processo que a gente fez já passou, ou que as ideias que a gente teve já não faz mais sentido atualmente. Às vezes eu também me pego pensando que eu possa estar atrasado. Às vezes eu vejo pessoas mais jovens, conquistando mais coisas, tendo mais ideias. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que no mundo não existe o momento certo para começar uma coisa ou para terminar. Cada pessoa, ela é individual. Ela tem o seu tempo. Mesmo que uma pessoa comece uma coisa antes do que você, não significa que ela seja mais inteligente do que você, e nem muito menos que ela tenha mais propósito que você. Basicamente no mundo, cada pessoa tem o seu tempo e o seu momento. Não significa que uma pessoa começar primeiro do que você,
que ela vai alcançar lugares mais longes do que você, ou que vai conseguir mais coisas do que você. No mundo, a gente não tem como medir, não tem como saber a trajetória de cada pessoa. Por isso é sempre bom a gente se importar com nossos passos, se importar com a gente mesmo e tentar ser melhor do que a gente foi ontem ou semana passada. É coisas que a gente não deve se comparar com outra pessoa ou tentar ser alguém que a gente não é, entendeu? E algumas ideias centrais que a gente tem é você não estar quebrado, está em construção. E essa construção, ela tem que começar no seu tempo, mas o mais rápido possível, o mais rápido que você puder. Então, o vídeo basicamente que a gente tem é hoje. Hoje é sobre isso. Não adianta você se estressar, não adianta você fazer as coisas no automático e pensar que está fazendo tudo da maneira correta. É sempre bom a gente buscar fazer o que realmente a gente gosta, o que realmente faz a gente feliz e o que a gente quer ver a gente ou quer contar para os nossos filhos ou netos, o que realmente a gente fez, o que realmente deixou a gente feliz. Não busque fazer as coisas só por dinheiro. Dinheiro é necessário, é importante, é importante. Mas que você possa juntar o útil ao agradável. Juntar o que você gosta de fazer, o que você é apaixonado por fazer. E assim o dinheiro ele vem de forma automática, vem de forma simples e não que seja rápido, mas vem de uma forma prazerosa. E mesmo que essa coisa que você goste de fazer hoje, chegará algum momento que você não vai gostar mais de fazer essas coisas, ou chegará algum dia que você vai estar estressado e não vai querer fazer essa coisa. Mas se você estiver com um propósito, estiver com um objetivo certo a alcançar aqueles objetivos, é sempre bom você fazer, mesmo quando você não está a fim de fazer, ou mesmo quando você tem algum tipo de dificuldade. Pois as coisas no dia a dia, elas sempre vão se desenvolvendo e você vai conseguir chegar até o ponto que você tanto deseja ou quer. O vídeo hoje é sobre isso. Então eu peço que, se você gostou um pouco mais dessa palavra, sobre esse vídeo, que você se inscreva aqui no canal, você compartilhe esse vídeo para alguém que está precisando dessa mensagem ou dessa ideia. E curta esse vídeo aqui para que eu possa alcançar mais pessoas e poder fazer mais vídeos como esse. Te espero no próximo vídeo. Até mais.